Neste último vídeo desse tutorial, eu vou falar sobre uma ferramenta de gerenciamento de turmas. Essa é uma ferramenta que eu gosto bastante e uso bastante. Ela se chama Edmodo. Ela é uma plataforma online e ela tem diversas vantagens. Primeiro, ela possui um aplicativo para dispositivos móveis, tanto para sistemas da Apple como para outros sistemas, como Android. Isso parece ser uma coisa supérflua para a maior parte dos professores, mas não é. Os alunos usam muito aplicativos móveis e o próprio professor pode ficar usando muito esses aplicativos para poder fazer perguntas rápidas, para poder acessar rapidamente o aluno, para poder mandar, enviar novos documentos para os alunos. E os alunos usam muito hoje em dia o celular para poder ver o material que o professor enviou. Então isso já é uma facilidade muito grande. Essa plataforma tem um aplicativo online, um aplicativo para dispositivos móveis. Ele permite que você elabore exercícios dentro dele mesmo. Você não precisa enviar um exercício de fora, você pode enviar dentro dele mesmo. E o interessante é que o próprio Edmodo já faz a correção desses exercícios que você enviar para os alunos. Os alunos vão responder através da plataforma e você recebe um relatório dizendo o quanto os alunos acertaram, quem respondeu no tempo que foi estipulado por você, etc. E esse também é um ambiente de comunicação entre professor e aluno. Lá tem um fórum que você pode trocar informações com os alunos. Então, essa plataforma, apesar de eu ter separado ela para um momento depois da aula, ela auxilia tanto antes quanto depois da aula. Ela é uma ferramenta de gerenciamento da turma. Eu vou mostrar aqui algumas coisas que são importantes dessa plataforma. Ela é uma plataforma que tem muitas aplicações, então eu vou mostrar somente algumas delas aqui. Primeira coisa, como é que você faz para cadastrar uma turma e criar uma turma? Eu vou abrir aqui o edmodo.com. Você vai primeiro criar uma conta. Como eu já tenho uma conta, eu vou fazer o login, mas você vai criar sua conta aqui. Os estudantes também vão criar sua conta aqui. Essa é a página inicial do Edmodo. Aqui do lado vocês podem ver alguns grupos, dinâmica, geometria analítica, alguns grupos que eu já tenho. Mas eu vou criar um novo grupo para a gente ver como é que se cria um grupo. Esse grupo eu vou chamar de Cálculo Instrumental Unifavip 2015.2. Vou selecionar aqui um tipo. Isso não é extremamente necessário, mas é bom você criar. O tamanho do grupo. Provavelmente eu vou ter mais de 26 alunos nessa turma. E uma pequena descrição. Turma de cálculo. E pronto. Esse daqui é o grupo. Vocês podem ver aqui do lado o código do grupo. Esse código do grupo é que vocês vão informar para o aluno para que ele possa entrar nesse grupo. Quando o aluno criar a conta dele, ele vai colocar esse código para poder acessar o grupo que você criou. Assim, somente os seus alunos é que vão ter acesso a esse grupo. Você pode, dentro do Edmodo, também elaborar testes, como eu tenho falado para vocês. Aqui está a turma que eu acabei de criar. Cálculo Instrumental, Unifavip 2015.2. Você tem várias opções aqui em cima. Anotações, alerta, tarefa, quiz e enquete. Eu vou criar um novo quiz. Só que eu vou criar um quiz numa turma que eu já tenho. Para a gente poder ver algumas coisas desse quiz que só existem quando você já tem uma turma. Então eu vou criar um quiz. Aqui primeiro eu vou dar um nome para o quiz. Teste final. Leis de Newton. Esse daqui é um quiz para uma turma de dinâmica. E vou dar um tempo para os alunos poderem resolver. Esse tempo você não precisa preencher, pode ser infinito, mas eu vou colocar aqui um tempo de 20 minutos que eu acho que é suficiente para os alunos resolverem esse problema. E aí eu tenho vários tipos de questão. Eu vou colocar um verdadeiro ou falso. E vou colocar aqui a primeira questão, verdadeiro ou falso. A segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton é a lei da inércia. E aí eu vou escolher aqui embaixo se essa resposta está correta ou não. Qual é que é a resposta correta? A resposta correta nesse caso é falso. A segunda questão eu vou mudar o tipo. Eu vou colocar aqui múltipla escolha. Qual é a terceira lei de Newton? E aí vou colocar várias respostas aqui. Primeiro, vou colocar
Inércia. A segunda, lei da ação-reação. A terceira, vou adicionar a terceira questão aqui, uma terceira resposta. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E aí depois eu vou selecionar qual é que é a resposta correta. Por enquanto está selecionada a letra A, mas a resposta correta é a letra B nesse caso. Uma coisa interessante aqui, eu posso criar mais e mais questões. Eu vou carregar uma questão que eu já tinha criado de outra prova, então você pode criar um teste como esse e ficar usando depois questões variadas de outros testes que você já criou. Aqui é uma coisa interessante para quem é professor da área de exatas, que você pode criar códigos em LaTeX para poder colocar equações matemáticas aqui. E aí uma coisa boa para você fazer é você, depois de salvar o quiz, você iniciar o quiz para você mesmo ver como é que o aluno vai ver isso. Então vou colocar aqui, ó, por exemplo, responder esse item como falso. Segundo, qual a terceira lei de Newton? Eu vou colocar dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, então estou errando essa questão de propósito aqui. E a terceira, verdadeiro ou falso, vocês podem ver aqui que está aparecendo agora uma equação matemática. Eu vou colocar como verdadeiro e entregar o teste. E aí com isso eu vou ter o resultado que o aluno teria quando ele fizesse esse teste. Está aqui dizendo que eu completei as 3 questões. E eu posso ver o resultado. O resultado é que eu acertei a primeira, errei a segunda e acertei a terceira. E o aluno vai ver exatamente isso. Ele tem, logo depois de resolver a questão, ele tem a resposta correta para saber se ele acertou ou não. Eu posso encerrar a prévia aqui e submeter o quiz para que os alunos possam fazer mais para frente. Uma outra coisa interessante é que você pode randomizar as questões. Quando você clica nesse botão randomizar as questões, cada aluno vai ter a questão numa ordem diferente. Então, mesmo que eles troquem informação, vai ser mais difícil de um copiar completamente do outro. E depois, agora eu vou colocar para que os alunos façam o quiz. Eu coloco uma data de entrega. Coloco para enviar para o grupo de dinâmica, nesse caso. E aperto para enviar. Aqui eu vou colocar dinâmica. Dinâmica Unifavip e enviar. Assim, os alunos de Dinâmica da Unifavip agora estão com esse teste para eles fazerem até o dia 10 de junho de 2015. E por último, como é que você faz para acompanhar os resultados? Você criou já um quiz, você já criou uma turma, criou um quiz para que os seus alunos façam, e agora você quer saber quem foi que fez, quem foi que acertou, quem foi que errou, quanto acertou, quanto errou. Então daqui você vai em progresso, clica no grupo Dinâmica Unifavip e aqui você vai ter uma lista de todos os seus alunos e quem fez cada um dos testes. Esse teste final, Leis de Newton, eu acabei de criar, ninguém fez. Na verdade, essa turma já está fechada. Mas vocês podem ver aqui um teste que algumas pessoas já fizeram e ter uma espécie de relatório de quantas pessoas fizeram, quem acertou, quem errou, etc. E assim você pode acompanhar os seus alunos mais de perto, mesmo através da plataforma online. E exportar esses dados também através do botão exportar CSV. Bem, com isso nós acabamos esse tutorial. Nós vimos alguns recursos tecnológicos que podem ajudar na aplicação desse método Flipped Classroom. Eles não são obrigatórios de uso, mas eles podem ajudar bastante, tanto uma ferramenta como professor, como uma ferramenta para o aluno.